nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Espírito Santo, luz divina, iluminai-nos. A gente vai estar dando sequência, né? A gente fez o primeiro encontro ali, que foi a introdução, né? Aquele primeiro vídeo ali que a gente postou. E agora então nosso segundo encontro, né? Iniciando já no assunto, né? Na palavra em si. Aí o título aqui diz o seguinte: a figura do sentinela na palavra de Deus. Análise e comentário de Ezequiel, né? O profeta como sentinela, por João Cláudio Rufino. Como uma das palavras de direcionamento da RCC Brasil nesse tempo de presidência de Vinícius Simões é o termo sentinela. O presente roteiro de estudo consiste numa análise exegético-teológica da perícope de Ezequiel 3, 16 a 21, para que todos os pregadores em comunhão com o movimento, tendo base de conteúdo sólido e profundo, exerçam sua missão de guardiões da identidade e da unidade da RCC com eficácia, propagando a moção. Em Ezequiel, capítulo 3, versículos 16 e 21, Ezequiel recebe suas primeiras instruções específicas para o seu papel como profeta. Essa passagem e sua passagem paralela em Ezequiel, capítulo 33, versículos 1 a 20, formam suportes literários chamados inclusio em torno das profecias de Ezequiel antes do relato da queda de Jerusalém. Então, quem assistiu a nossa introdução, uma das coisas que foi bastante falado foi sobre a conduta do pregador, do profeta, da sentinela. Nós vimos ali naquela introdução que aquilo que aconteceu com Ezequiel, antes de nós entendermos esse estudo, era necessário falar um pouquinho da conduta pessoal de cada pregador, de cada sentinela. Nós vemos na palavra de Deus, não somente em Ezequiel. Nós conhecemos vários relatos de vários homens e mulheres importantes na palavra que receberam um chamado de Deus para ser um canal da graça, em resumo, um porta-voz, boca de Deus para o povo de Israel. Antes de nós entrar exatamente aqui na segmentação que está no PDF, que é o Ezequiel 3, do 16 ao 21, eu gostaria de falar um pouco sobre quem foi esse Ezequiel. Ezequiel era sacerdote, família de sacerdote, então era uma pessoa que conhecia as leis, que conhecia as regras, que conhecia a palavra de Deus. Então, um homem preparado por Deus teve a sua experiência, teve o contato direto com o Senhor. Assim, naquele tempo, não era igual hoje, que todos têm a possibilidade, a graça de ter um contato com Deus. Como fala Jesus, né, lá em Mateus, no capítulo 6, que quando nós quisermos orar, feche a porta do quarto, entre lá em oculto, em segredo, e Deus falará conosco. Ali, se a gente for entender o verdadeiro entendimento dessa palavra, está querendo dizer que o nosso coração é este quarto. O nosso coração é este lugar secreto,
aonde está Jesus? Como a visão de Santa Teresa d'Ávila, que Jesus está no centro do trono do nosso coração. Então, para a gente entender um pouco da grandiosidade de nós ser chamados sentinela nos dias de hoje, nós temos que olhar para a figura do sentinela na palavra de Deus e ver que, assim como Ezequiel teve uma missão difícil, a nossa também é. E esse contato com Deus, como eu falava, ele tem várias maneiras. Naquela época, muitas vezes o profeta anunciava algo e muitas das vezes, ou quase sempre, ele nem sabia o que estava falando, devido a essa diferença de relacionamento entre Deus e seu povo. Naquela época, quando alguém queria escutar Deus, aquela pessoa, aquele povo iria: Moisés, ele é o homem de Deus. Ezequiel, ele é o homem de Deus. Os escolhidos, né? Os escolhidos. E a gente vê aqui que Ezequiel é um desses homens que teve uma experiência pessoal com Deus. E aqui na segmentação, a gente percebe que essa proposta de estudo ela está separada. Está separada 16A, 16B. E eu comentava aqui com o Gui, para a gente entender essa separação de estudo, eu achei melhor nós não ficar muito focado em ficar olhando com a leitura, mas realmente fazer essa partilha. Porque o que é a ideia? Qual é a ideia dessa proposta de estudos? É exatamente nós juntos ler o PDF. Já está pronto, né? Já está pronto. Para conhecer, né? E aqui nesse momento que a gente está agora, aqui deixar que o Espírito Santo vai suscitando aquilo que precisa ser falado. Por isso, assim como um grande desafio que tem hoje dentro da palavra exegese bíblica, que nós como católicos temos a graça de ter tudo nas nossas mãos. Está tudo revelado, está tudo já pronto, basta nós nos esforçarmos e ler. Assim como a palavra, o catecismo, os documentos da igreja. Só que existe uma realidade do profeta que eu frisei no meu coração. O profeta é aquele que fala o que Deus manda. Na introdução falava isso. Por isso que muitas vezes nós não temos que olhar para o sentimentalismo, um exemplo assim. Deus manda falar algo para aquele grupinho de pessoas, talvez um parente nosso, um familiar nosso. Nós não podemos olhar assim, o que essa pessoa vai pensar? O profeta, o sentinela, é aquele que fala o que Deus manda, não se importando com as consequências. Muitas das vezes vai ser mal entendido, caluniado, perseguido, e na história nós vemos que muitas pessoas foram até mortos. E uma palavrinha que eu disse também no outro estudo, vou colocar de novo nesse estudo para a gente lembrar, que isso tem que estar no nosso coração. Para nós não nos perdermos, existe uma palavra chamada chave de leitura. A chave de leitura é essencial para a gente não errar. Quando nós sabemos como começar, quando nós temos a base, o resto funciona. Agora, quando o fundamento está balançado, nós não sabemos para onde ir, para onde correr. A chave de leitura de todo o estudo, de toda a igreja, tem que ser que tudo aquilo que está dentro da Igreja Católica, Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério, é que tem a interpretação correta. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai pegar e vai ler aqui. Vamos fazer partilhas nos grupos de oração, vamos fazer partilha de estudos na diocese. Olha o risco das pessoas lerem o PDF e dizer assim, não, eu não quero saber do que está escrito ali. Eu vou falar aquilo que eu orei em casa. Vamos trazer para o núcleo de oração, porque vocês perceberam que a introdução fala assim, né? Que nós somos guardiões da identidade e da unidade da RCC. Então, a nossa realidade como sentinela hoje é o nosso grupo de oração. No caso aqui, herdeiros da promessa. Por isso, esse assunto ele é realmente de Deus, porque é uma realidade que eu já vi acontecer, já presenciei isso. O grupo de oração seria a nossa Israel.
seria o povo escolhido agora é o herdeiro da promessa. Ali dentro do herdeiro da promessa, Deus ele vai chamar os sentinelas. Um dia vai ser alguém que vai enxergar alguma coisa e vai falar. Um dia vai ser a Cris, um dia vai ser eu, um dia vai ser a Bia. E assim pode ser qualquer um. Só que nós nunca podemos confundir. Porque o que às vezes acontecia com os profetas? Profetas do dia de hoje, é claro. Eu já conheço bastante, eu já estudei bastante a palavra de Deus. Então eu acho que eu já sei o suficiente. Tá bom por aqui. Já tá bom por aqui. O que acaba acontecendo? O orgulho, aonde as pessoas não aprendem mais. Parece que isso é um assunto que não tem muito sentido com o PDF, mas eu digo para vocês que tem, porque um grande princípio que tinha lá no Antigo Testamento, quando Deus falava, o povo que era realmente convertido olhava para aquele profeta e seguia e obedecia. E aí nós vamos ver aqui nessa segmentação que existe duas realidades. Alguém gostaria de falar dessa introdução, alguma coisa assim nesse sentido? Vocês deu de entender por que eu uni esse entendimento de grupo de oração, para a gente entender que isso é a emoção que veio para o Vinícius, né? Sim, na verdade, pelo que tu falou, né? A visão de que dentro daquele grupo, daquele povo, daquela época, foi chamado o profeta, Ezequiel. Né? O estudo trata dos sentinelas, né? Aqueles que estão de pé, atentos. Então, no meu entendimento, a tua comparação com o grupo de oração é exatamente essa. Dentro do grupo de oração do povo, da Israel, né, é necessário que tenham os profetas, os sentinelas, para que possam anunciar aquilo que vem de Deus. E nem sempre vai ser igual ali, que era só um. Isso. Hoje são vários profetas, são vários carismas, enfim. Né? Na época lá, levantava um profeta para todo o povo. Né? Era como se fosse um profeta por época. Né? Quando chegava o fim da vida daquele profeta, Deus levantava um novo profeta para todo o povo. E hoje a gente tem dentro de um povo só, né, vários profetas. Vários profetas. E se a gente for ver, por que essa direção desse estudo veio para os pregadores? São os que anunciam, né? Os que anunciam. Percebe que todos são pregadores. Todos são chamados a profetizar. Não só o ministério de pregação, mas todos nós. Mas em especial aquele que é ministeriado tem a responsabilidade maior. Se aquele que é ministeriado não faz, imagina aqueles que... Imagina os outros, né? Na verdade, não faz no sentido de entendimento, né? Não no sentido de fazer, executar. Porque muitas vezes tem muitos ministeriados de outros ministérios que pregam muito mais o evangelho do que propriamente os pregadores. Né? Então, isso seria uma forma de nós atualizar esse texto, essa palavra, essa profecia que foi lançada numa época de crise. Se a gente for pegar e estudar a parte histórica, Ezequiel, e não somente Ezequiel, tantos outros profetas eram chamados bem na hora que o negócio estava fervendo. Deus chamava bem para dizer assim, se vocês não se converterem, eu vou destruir. Era bem isso. Eu acabei de ler aqui o livro de Jonas, que eu estava falando para ti. O que Deus mandou Jonas pregar? Se vocês não se converterem, Deus vai destruir a cidade. O que Deus mandou Ezequiel profetizar? Se vocês não se converter, vai vir a queda. Está aqui na introdução também, a queda de Jerusalém. Então, nós poderíamos dizer o quê? Que Deus age de misericórdia para com o povo e o único problema é que o povo não enxerga isso como misericórdia. Vocês, não sei se vocês já tiveram essa experiência de a gente querer ajudar alguém e a pessoa se sentir ofendida. O profeta, como eu vou repetir aquilo que eu disse antes, o profeta não pode nunca se preocupar com sentimentalismo. Aquele que prega a verdade não prega sentimento, prega a verdade. O amor não é verdade, é decisão, é comprometimento. O pregador, o sentinela, é aquele que está só lançando a sementinha. Para a gente se ver nessa cena. Eu não sei como foi aqui, pessoalmente, o chamado de vocês, quando Deus escolheu vocês para ser pregador. Eu não sei qual foi a experiência. Normalmente, na renovação carismática, se vê alguém que chega para te dizer, um dia tu vai ser um pregador. Normalmente é isso. Mas eu creio que existe sim essa realidade.
aqui de Ezequiel, que a pessoa tem realmente uma experiência tremenda, mas já imagina tu ver a glória de Deus, as rodas gerando a glória de Deus. 7 dias, gente, Ezequiel demorou para assimilar o que aconteceu. Tá aqui separadinho. Ele demorou 7 dias para assimilar o que tinha acontecido com ele. Deus está me chamando, o que é isso? Que glória é essa? Que fogo é esse? Como assim? É 50 cabeças, é asa que gira, é olho em todos os lados. Vocês imaginem a cena. E tem outro, não foi só uma vez, foi várias. Vocês imaginam uma experiência dessa. Nos dias de hoje, muita gente que tiver uma experiência dessa, nunca vai querer mais seguir Jesus. Por isso que Jesus certo pensou assim, não, acho que eu vou mudar. Daí ele chegou para Pedro, larga as redes e vem. Vem e segue-me. Tá ligado? Deus ele deve ter olhado, vamos mudar esse negócio aí que o povo tá muito medroso. Voltando aqui na experiência, 7 dias. E vocês imaginem quantos dias mais, talvez hoje, pessoas ainda estão esperando essa confirmação, será que eu já estou pronto? Já foi chamado e não pegou o chamado. E tem muita gente que está pregando e está dizendo assim, será que eu sou esse profeta mesmo? Será que é para mim ser uma sentinela? Daí a pessoa vai e começa a dar ouvido pro demônio, ouvido para a própria limitação. Porque normalmente, né, gente, é isso que acontece. Porque eu não sou digno. Vocês acham que Moisés era bom? Um cara era gago, não sabia nem falar, né? A gente vê, Deus chamou um cara que pastoreava as ovelhas, Davi lá. Vai olhando assim para Jeremias, era criança ainda. E por aí vai. Isaías, para ele ter falado aquilo ali, ele devia ser uma língua de cobra. Porque o cara disse assim, meus lábios são impuros. Ele devia falar à torta direita. Pode ler na palavra. Que ele diz isso, está lá Isaías. E eu, meditando nesse chamado, pensei assim comigo. Não podemos olhar para nós. Temos que olhar para quem chamou. Aquele que chamou, Filipenses, pode ir lá, abrir e você vai ver. Aquele que te chamou é fiel e justo para concluir a obra que ele começou. Então, se ele me chamou, se ele chamou o Guilherme, a Cris, a Bia, ele é que vai fazer acontecer. A minha parte é só Nossa Senhora. Eis aqui o escravo do Senhor. Faça em mim segundo a tua palavra. Parece tão simples, né, gente? Mas como nós colocamos obstáculo nas coisas de Deus. Às vezes eu costumo falar que a gente é o canudo entupido, né? Quando eu faço comparação no milkshake, né? Vai tomar um milkshake lá, aquelas pedrinhas de chocolate, você começa a puxar, daqui a pouco o negócio entope ali. A gente é assim com a graça de Deus, né? O negócio bom tá ali, louco para vir, Deus quer fazer, e a gente tá ali igual um canudo entupido, dificultando a passagem da graça. E bem que tu falou, é o ser humano que estraga as coisas. E agora nós vamos ver, eu não vou pegar, eu disse que não ia pegar, porque eu achei melhor, eu vou colocar aqui, de uma forma resumida, como que foi esse entendimento do profeta, e vai estar ali, se você pegar e ler o PDF, só que vai estar bem mais. Na verdade, o que vai ser feito agora é o quê? O entendimento, né, que o Renato teve em cima desse PDF que foi disponibilizado. Fez uma leitura prévia, para a gente não ficar aqui simplesmente papagaiando, né, repetindo aquilo que está escrito, né, mas ser feita essa partilha daquilo que foi absorvido desse estudo proposto aí. E enquanto eu falo aqui, se alguém sentir no coração assim de falar, a gente vai dando abertura. Eu quero fazer a frente para a gente iniciar de uma forma mais simples. Vamos lá. O Ezequiel, ele teve o chamado, ele que eu disse ali. Quando ele teve o chamado, Deus falou, vai ser assim que tu vai fazer. Ou seja, Deus deu para ele uma diretriz. Deus disse para Ezequiel, você vai ter que fazer assim, você vai ter que falar somente aquilo que eu mandar. E para a gente entender como é que funcionava o relacionamento ali, Ezequiel fez questão de colocar
no início de várias vezes. A palavra do Senhor foi-me dirigida. A palavra do Senhor foi-me dirigida. Você pode pegar ali e você vai ver que tem... Está ali escrito quantas vezes ele escreve. 40 e não sei quantas vezes. 49 vezes. Ezequiel fez isso porque ele está querendo mostrar que só é possível um pregador falar aquilo que Deus manda se ele tem intimidade. A gente entra só nessa pequena palavrinha e entende. Intimidade. Isso a gente já entra no vida de oração. Então, a conduta. Você percebe que a introdução feita desse estudo, ela agora vai dar um entendimento do porquê isso é essencial. Ou melhor, isso não pode faltar na vida de um sentinela. Ah, o sentinela é só aquele que anuncia, mas ele não é um papagaio. Simplesmente Deus fala e eu... Não é assim, porque senão daí vai acontecer o quê? Vai acontecer o perigo do demônio falar, tu acha que é Deus, por aí vai. N perigos por causa disso. Então, a intimidade com Deus, a gente vai entender que uma comparação, uma passagem que vai ajudar mais a entender. Se a gente pegar João 10, Evangelho de São João, lá no capítulo 10, Jesus fala que as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Então, essa intimidade, através da vida de oração pessoal de cada pregador, nós vamos poder dizer sem medo: ó, a palavra de Deus foi me dirigida nesses termos. A palavra de Deus foi me dirigida ao grupo de oração. Deus colocou no meu coração essa palavra. Você percebe que isso virou quase que normal? Nós estamos ali no momento de oração. A gente fala assim: ó, eu senti no meu coração que Deus falava isso ou aquilo. Por mais que a gente faça isso até sem notar, nós estamos falando a mesma coisa, percebe? Ah, mudou a linguagem. Nós só não estamos fazendo igual certas denominações. Assim diz o Senhor. Mas nós estamos fazendo igual, gente. Nós estamos fazendo igual. A palavra do Senhor foi me dirigida nesses termos. O Senhor colocou no meu coração que tem uma pessoa aqui que está com o coração apertado. É igual. Isso é consequência, isso é fruto de uma intimidade com Deus. Entendendo que existe uma direção, o Ezequiel recebeu a seguinte orientação. Duas paralelas, assim. Deus fala para ele exortar o justo. Se a gente trazer agora, a gente vai entender que o justo nos tempos de hoje seria aqueles que estão seguindo ali no grupo de oração, aqueles que estão seguindo a Jesus, e o ímpio. Ele fala para aquele que ouvir e para aquele que não ouvir. E ele fala do entendimento se a culpa vai ser dele ou se a culpa vai ser da pessoa que ouve. E vocês veem isso ali no PDF, claramente. O profeta ele também se torna responsável quando ele negligencia aquilo que vem de Deus, quando ele omite aquilo que é de Deus. Então a gente percebe o quê? Que Deus disse para ele: ó, tu vai chegar lá e tu vai falar o que eu te mando. Aí Ezequiel chegou lá para aqueles que eram convertidos, vamos usar essa palavra, o justo. A palavra justo significa aquele que está realmente em estado de graça, aquele que realmente está seguindo a Jesus. E ele disse, ó, advertência, a palavra é advertência. Começa aqui ao contrário, mas isso não tem problema. A ordem não tem problema. Vamos começar pela ordem que está aqui, então, para a gente não fazer o contrário. Ele diz que se ele advertir o ímpio, e o ímpio não obedecer aquilo que ele falou, vamos resumir assim, ali Deus está querendo dizer que a culpa já não será mais do profeta, e sim do ímpio que não quis ouvir Deus. Quando ele fala, e tu salvará a tua vida, significa igual lavar as mãos, no sentido, não será mais responsável pelo sangue daquela pessoa. Se eu chego para aquela pessoa e eu falo para ela que ela está no caminho errado e ela não me ouve, a culpa é dela. Agora, se eu vejo que ela está no erro, isso é uma pessoa que está realmente fora de Deus, e eu não falo para ela, aí eu sou eu que vou ser cobrado por Deus. Seria isso, resumindo. Para o ímpio, eu cheguei lá no ímpio, vamos falar uma coisa que a gente viu no dia de hoje. Sei lá, tem um casal de namorado, talvez seja no grupo de oração, ou fora do grupo de oração. Mas vamos pela ordem. Um casal que está no mundão, que não quer saber de Deus. Por algum motivo, esse casal de namorado pode ser conhecido meu ou não, não importa. Mas está sob minha responsabilidade por algum motivo. Eu rezo por ela. E por algum motivo aquela pessoa está sob minha responsabilidade. Às vezes é família, às vezes é pessoas que pedem oração e a gente acaba sendo responsável e começa a rezar por aquela pessoa, para a gente entender como funciona. Assim, eu posso dizer que essa pessoa está fazendo parte da minha responsabilidade. As pessoas que eu rezo, que eu sou obrigado a rezar, existe uma oração da igreja que ensina isso, aquelas que eu sou obrigado a orar, mas também pode ser uma pessoa que por algum motivo agora faz parte da minha vida, do trabalho, enfim, por aí vai. A pessoa é do mundão, vamos lá. E ela está no casal de namorado e está fazendo relação sexual, está tendo relação sexual fora do casamento. E eu sei que ela está errada. Aí eu pego, finge que nada sei, não falo nada, mas eu sei que ela está errada. Jesus, aqui a palavra de Deus é clara. Quem vai ser responsável por essa situação será o profeta, será o pregador, que viu que estava errado e não disse. Agora, se eu chego e vejo aquela pessoa, e eu uso, agora sim, a autoridade, o meu chamado, eu chego e digo, ó, irmão, irmã, eu não sei qual é a tua fé, não sei qual é o teu entendimento, qual é a tua profundidade na fé da religião, mas eu queria te dizer que eu aprendi, a igreja ensina, está na palavra, está no catecismo da igreja católica, que nós temos que ter uma vida, relação sexual, é só depois de casado. E aí eu começo a pregar, e eu falo a verdade para a pessoa, não importa a maneira, mas eu começo a colocar a verdade ali para ela. E a pessoa chega, aí a culpa não será mais do profeta, mas da pessoa que ouviu. Acho que é muito, muito fácil de entender, né? E assim também para o justo. Quem seriam os justos hoje? Tá cheio, é o que mais tem. É a pessoa que agora é servo de oração, ou que está seguindo diz que segue Jesus e tá, por algum motivo está ali agora, está direto na igreja e tal. A vida pessoal de cada um a gente não vai saber, mas eles são considerados justos, aqueles que estão ali, povo de Deus. Estão servindo ali. Aí, a mesma coisa. Para esses é a mesma coisa. Eu vou lá e digo a verdade. Se ele me ouvir, amém, ele salva a vida e eu também. Agora, se ele não me ouvir, ainda que esteja lá servindo. E eu não vou ter culpa. Agora, se eu sei, eu não falo, entendeu? Tem várias situações.
se eu sei daquela verdade e eu fingi que não sei, a culpa vai ser minha, se ela está no grupo de oração. E, estendendo, nós somos o quê? Um só coração, uma só alma. Guardiões da identidade da renovação. Eu faço isso no meu grupo de oração. Mas eu posso também ser responsável pelo outro lá que está no outro grupo de oração. A gente tem que entender isso. Às vezes a gente, sei lá, talvez pensar isso. Cada um com seus problemas. O outro grupo que se vire. Vocês já pararam para pensar que se é assim que funciona, se cada um é por si, não tem cabimento nós estar fazendo esse estudo então, porque foi nacional que propôs. É um exemplo bem lógico. Se vire e já era. Então tá aí o entendimento. Isso é para nós entender que a palavra de Deus é para todos. Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, no capítulo 4, que foi pregado já também no nosso grupo, é muito claro. Há uma unidade entre todos aqueles que estão seguindo a Cristo. E dentro do nosso movimento nós temos algo maravilhoso, que é o batismo, a efusão. Essa é a palavra correta, a efusão do Espírito Santo. Então nós temos essa realidade. Nós estamos vivendo aquilo que os apóstolos viveram. Então vocês entendem a responsabilidade. A responsabilidade de nós chegar e ver um grupo que está errado e aquilo lá vai pesar em mim. Porque estamos em unidade. Porque estamos em unidade. É aquilo que nós falamos ontem até no núcleo, né? Uhum. De fazer parte do corpo de Cristo faz com que nós, enquanto núcleo, enquanto grupo de oração, enquanto participantes da RCC, atuantes da igreja, sejamos um só corpo, né? E aquilo que pesa sobre um, né, é espalhado, digamos assim. Assim como as graças que é derramada sobre um, ela não é somente aquele ali é o especial, não. Essa graça é uma graça da igreja. Sim. Se a gente for olhar ali como que funcionava, só para a gente não perder muita linha de raciocínio, ele ficava ali no muro, vamos falar assim, ficava o sentinela. E ele, ali diz a palavra, que quando ele via alguém se aproximando, ele soava o quê? A trombeta. Soava a trombeta. Então, todas essas palavras, essas expressões que tem ali na Bíblia, ela tem algo proposital do próprio autor, daquele que estava ali escrevendo. Ele não escreveu aquilo ali simplesmente porque quis colocar aquela palavra ou porque quis simplesmente contar uma história. A gente sabe que a gente pode aprofundar isso vendo cada significado. Então, quando a gente vê que tinha um sentinela ali e ele estava soando a trombeta, é a parte da exortação. É a palavra da exortação. E se a gente for ver, o que João Batista fazia no deserto? Exortação. Qual era o carisma de João Batista? Exortar o povo. Ele pregava a conversão. João Batista falava muito sobre a conversão. Era um batismo de arrependimento. Ele deixa muito claro que não perdoava os pecados. Mas aquele batismo fazia com que as pessoas que iam até lá para ouvir aquela voz no deserto, que falava de Jesus Cristo que estava chegando e deixava claro, eu não sou digno nem de desatar as sandálias, as correias das suas sandálias. Então ali João Batista, a gente também pode usar João Batista para entender um pouquinho mais atual o que seria essa sentinela. Imagine agora uma pregação tua, uma minha, você está lá pregando a palavra de Deus. Ali, naquele momento que está proposto para você, eu tenho aqui a voz, eu tenho a vez, eu estou pregando aqui a palavra de Deus. Eu estou sendo João Batista. Então a gente vê que ser sentinela é no grupo de oração, sim, é na minha família também, é onde eu estiver. A gente não vai ser a mesma ação daquele sentinela que ficava ali, talvez paradinho. O próprio Ezequiel não foi. Os próprios profetas não foram. A figura do sentinela é aquilo que ele era chamado a fazer. E Deus deixa muito claro para ele, quando ele diz, você vai ser sentinela no meu povo. No meu povo de Israel. Então, quando a gente fala meu povo, não é só no grupo de oração. No fim dos tempos, Jesus nos deixa claro que ele vai reunir de todos os cantos, povos, nações de várias línguas, e será só um povo. E eu digo a vocês, usando de Romanos 10, que a fé provém da pregação. Como eles vão se converter se não tem quem pregue? Então nós, como pregadores, como sentinelas, nós precisamos anunciar, precisamos denunciar, precisamos ter coragem de falar onde ninguém fala, precisamos levantar a trombeta lá no meio da ideologia e dizer, isso não é de Deus. E eu digo a vocês que é isso que Deus quer de nós. É isso que o Senhor espera de nós. Eu acho que está muito claro aqui que, assim como Ezequiel teve as suas dificuldades, as suas perseguições, nós vamos ter. Mas será que nós estamos fazendo a vontade de Deus realmente? Será que os profetas estão anunciando o que Deus manda? Será que os profetas estão tendo intimidade com Deus e falando aquilo que é de Deus?
Essa é a diferença. Ezequiel foi conhecido por ser aquele que falava a vontade de Deus. A gente vai ver que a palavra pecado, ela tá muito forte ali, né? Toda a palavra de Deus. Ali Deus fala muito da idolatria. Deus fala muito da palavra prostituição. Se a gente for pegar os livros do Antigo Testamento, a gente vê a palavra prostituição muito forte. Mas Deus ele deixa muito claro. A prostituição, que era um dos pecados que a gente talvez ouve e pensa que é a prostituição da parte da sexualidade, não. A prostituição que Deus fala muito é exatamente isso que eu estava falando a vocês. É o povo que era de Deus e que se prostituiu, que se converteu a uma falsa ideologia, que adoram não outros deuses, mas outras ideologias, que adoram aquilo que o mundo prega, que fazem aquilo que o coração humano pensa que é, Embaixo da verdade. e não aquilo que Deus manda. Vou dar um exemplo que eu lembrei agora aqui rapidamente. Santo Antônio passava, se ajoelhava com um cara lá que era vendedor, eu acho. Isso não importa o detalhe o que ele era, mas vou usar a palavra vendedor. E ele chegava e se prostrava diante do cara, quase com uma veneração pro cara, e o cara era grosso, era o mundano, a torta direita, o anticristão, o cara era totalmente fora da verdade. E Santo Antônio passava a hora que viu o cara e venerava, cabeça no chão, assim, ó, botava a cabeça no chão e venerava o cara. Um dia o cara se queimou. Quem é que tu pensa que tu é pra ficar fazendo isso? Tu tá me... A palavra que eu vou usar aqui tá. Tu tá me tirando? Tu tá achando que eu sou quem pra fazer isso? Tu tá fazendo isso pra zombar de mim? Você sabe muito bem que eu não acredito nessas coisas. Você sabe muito bem que eu não sou isso que você prega. Você faz isso pra se aparecer. Por que você faz isso? Santo Antônio pega toda a tranquilidade, com toda a humildade e diz para aquele homem que era totalmente anticristão: eu tentei ser mártir da fé, mas Deus não quis isso de mim. Deus me chamou a ser pregador. Mas você será um grande mártir. Aquela palavra entrou no coração do cara. Anos depois o cara se converte e vai pregar lá para os muçulmanos. E o cara morre lá pregando a palavra de Deus. Queremos te louvar, Senhor, por esse estudo, louvar pela presença aqui do Gui, da Cris, da Bia, de Manuel, enfim, de todas as pessoas, de todos os pregadores. Te louvamos em especial pela vida do Vinícius, pela vida do Cláudio Rufino. Te louvamos pela renovação carismática católica. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, por toda a igreja. Te louvamos pela Virgem Maria, São Miguel Arcanjo, anjos e santos que nos auxiliam, pela graça do Espírito Santo que age em nós, pelos carismas. Enfim, todo louvor e toda honra seja dada a Ti, que és Senhor, que és Deus, que és maravilhoso. Santo é o Teu nome, Jesus. Glórias sejam dadas a Ti, Senhor Jesus, hoje e para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estejamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria também. Uhul!